o nascimento de Yalcha. Ial enviou o anjo Gabriel para uma cidade chamada Nazaré, para visitar uma moça chamada Miriam, que estava noiva de José. O anjo disse a Miriam: "Alegre-se, Miriam, você é muito abençoada, e Ial está com você." Miriam, quando viu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: "Não tenha medo, Miriam. Ial está contente com você. Você ficará grávida e terá um filho, e colocará nele o nome de Yalcha. Ele será um grande homem e será chamado de Filho de Ial Altíssimo. Ial, o Criador, vai fazê-lo rei como foi o antepassado dele, o rei Davi, e ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará." Então Miriam disse para o anjo: "Isso não é possível, pois não sou casada." E o anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder de Ial Altíssimo envolverá com sua sombra, e por isso o menino será chamado o Santo Filho de Ial." Miriam respondeu: "Eu sou uma serva de Ial, que aconteça comigo o que tu acabou de me dizer." E o anjo foi embora. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para que todo o povo do império, todas as pessoas deviam se registrar para ser feita uma contagem da população. Então, todos foram, cada um para a sua cidade. Por isso, José saiu de Nazaré da Galileia e foi para a Judeia, para uma cidade chamada Belém, a mesma cidade onde tinha nascido o rei Davi. José foi se registrar lá, porque era descendente de Davi, e levou Miriam, com quem tinha casamento marcado. Ela estava grávida. Quando chegaram em Belém, viram que a cidade estava cheia de gente. Muitas pessoas de todas as partes estavam chegando para se registrar. Por isso, José não conseguiu encontrar nenhuma vaga nos hotéis da cidade. Enquanto estavam procurando abrigo, chegou a hora do bebê nascer. Mas não havia lugar nenhum para eles se hospedarem. Então, se abrigaram em uma estrebaria, que é um local onde ficam os cavalos. E foi ali que Miriam teve o seu bebê. Enrolou o menino em um pano e o deitou em uma manjedoura, que é uma bandeja onde se coloca a comidinha dos cavalos. E puseram o nome do bebê de Yalcha, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes mesmo dele nascer. Naquela região havia pastores passando a noite nos campos que estavam tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então o anjo de Ial apareceu e a luz gloriosa de Ial brilhou por cima dos pastores. E eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: "Não tenham medo, estou aqui para trazer uma boa nova notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria para todos o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias. Esta será a prova. Vocês encontrarão a criancinha enrolada em um pano deitado numa manjedoura." No mesmo instante, junto com o anjo, uma multidão de anjos
como se fosse um exército celestial, e cantavam hinos de louvores a Iau, dizendo: glória a Iau nas alturas, no mais alto do céu, e paz na terra para as pessoas, a quem ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o anjo nos contou. E foram depressa e encontraram Miriam e José e viram o menino na manjedoura. Então eles contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos que ouviram o que os pastores lhe disseram ficaram muito admirados. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvores a Iau, pelo que tinham ouvido e visto, e tudo o que tinha acontecido, como o anjo havia falado. Nesse tempo, vieram alguns magos do Oriente e chegaram a Jerusalém. E eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde deveria de nascer o Messias. E eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judeia. Então Herodes chamou os magos para uma reunião secreta e perguntou qual é o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. Depois os mandou para Belém com a seguinte ordem: vão, procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem, para eu também iria adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os magos foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi na frente deles e parou acima do lugar onde o bebê estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram no lugar e encontraram o menino com Miriam. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presente: ouro, incenso e mirra. Quando eles dormiram, Iau os avisou em sonho para que não voltassem para falar com Herodes. Por isso eles voltaram para sua terra por outro caminho. Depois que os magos foram embora, o anjo de Iau apareceu em sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até eu avisar, pois o rei Herodes está procurando a criança para fazer mal. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e sua mãe e fugiu para o Egito. Quando Herodes viu que os magos o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou tirar a vida de todos os meninos com menos de 2 anos. Poxa vida, esse rei era mesmo muito mau. O tempo passou e depois que Herodes morreu, um anjo de Iau apareceu em sonho a José no Egito e disse:
Levante-se, pegue a criança e sua mãe e volte para a terra de Israel. Aquelas pessoas que queriam fazer mal ao menino já não vivem mais. Então José se levantou, pegou a criança e sua mãe e voltou para Israel. Nós aprendemos que Al cuida de cada detalhe. Nessa história, nós vimos que o amor de Al por nós é tão grande que ele enviou Yahshua para nos salvar dos nossos pecados. Ore a Yahweh e agradeça pela salvação em Yahshua Mashiach.